Você está sabendo fidelizar o seu cliente? Você sabe o que precisa ser feito para fazer com que o seu cliente pense em retornar à sua loja para uma próxima compra? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Olá pessoal, meu nome é Luciano Petter, aqui do canal Oficina de Ferragens. E esses vídeos aqui, eles são mais um bate-papo, eu passar um pouco da minha experiência no ramo de ferragens e materiais de construção, vocês repassar nos comentários também um pouco das experiências de vocês e a gente conseguir trocar um pouco dessas figurinhas. Vamos falar um pouco sobre fidelização de clientes para lojas de ferragens e material de construção. O nosso ramo, ele é um ramo com muita recorrência. Eu gosto muito do ramo de ferragens e materiais de construção justamente pela recorrência que tem. Os clientes precisam da nossa loja com muita frequência. Eu acho que tirando o supermercado, a loja de ferragens vai ficar ali muito empatado com uma loja de farmácia em relação à necessidade que as pessoas precisam do nosso comércio. Então, fidelizar o cliente, ele é muito importante, porque o cliente que veio na sua loja, talvez daqui a pouco, amanhã ou depois, ele vai precisar de uma loja de ferragens de novo. E o que você está fazendo para que ele pense em voltar na sua loja? Vamos lá, o que a gente precisa fazer primeiro? Vamos começar pela nossa parte física. Como é que é a localização da sua loja? Ela é uma boa localização? Ela é um local de difícil acesso ou ela fica numa zona mais centralizada? Como é que é o acesso à sua loja? Você tem estacionamento na frente? Você tem degrau que impede a entrada de uma pessoa mais idosa ou de um cadeirante? Ou esse acesso é mais livre? Como é que é a frente da sua loja? Ela convida a pessoa para entrar? Ou é aquela loja mais fechada, com a porta de vidro fechada, assim, que parece que não quer que a pessoa entre? E a parte interna da sua loja? Como é que ela está hoje? Os corredores são amplos ou é aqueles corredores entulhados de coisa pelo chão, com as prateleiras cheias de produtos um em cima do outro, com aquela poluição visual? Como é que é a relação da limpeza? Os seus produtos estão limpos, as prateleiras estão limpas, ou é aquele produto sujo, empoeirado? Como é que está a iluminação interna da sua loja? Uma loja escura, ela dá aquele ar de desleixo. Já uma loja bem iluminada, ela convida, parece que ela convida a pessoa para entrar na loja, dá um ar de mais profissionalismo, destaca melhor os produtos na prateleira, e isso tudo contribui para a fidelização, para o retorno do cliente na sua loja. Vocês viram que nós estamos falando de várias partes de prédios, de loja, que contribuem para a fidelização do cliente e nem tocamos no assunto de atendimento ainda. Então, a parte de fidelização do cliente, ela é muito mais ampla. A maioria de nós somos lojas de bairro. Eu tenho lojas em bairro, provavelmente a sua também é uma loja de bairro. E se nós não conseguimos fazer com que os mesmos clientes retornem à nossa loja, a nossa falência é ali na frente. Nós não temos como nos sustentar sempre com clientes novos num bairro onde a população é limitada. Então, fora todos esses aspectos de localização de loja, ambiente, limpeza, iluminação, vem a parte também do atendimento, que eu acredito que seja a mais importante. Primeira dica de todas: não faça com que o seu atendimento seja só aquela relação pura e simplesmente comercial, seca. Um atendimento ele tem que ser mais humanizado. Então isso vai ajudar bastante no retorno do seu cliente para a sua loja também. Algumas coisas são muito importantes: gentileza, educação e empatia, principalmente empatia. Isso são coisas que a gente não precisa estudar, não precisa de talento. Tá? Ser gentil, ser educado, prestar atenção no que o cliente está falando e ter empatia com o problema dele é muito importante no nosso atendimento. A maioria das vezes, um cliente entra numa loja de ferragens e material de construção não atrás de um produto,
mas sim atrás da solução de um problema. E se você não está escutando ele direito, está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, ou está olhando o celular, talvez você não consiga ajudar esse cliente da forma que ele precise. E daí para ele não voltar na sua loja é muito fácil. Então escute bem o cliente, se coloque no lugar dele, tente resolver o problema dele da forma mais eficaz, que esse é um cliente que com certeza vai voltar na sua loja. Um outro ponto muito eficaz na fidelização de um cliente é a sua honestidade. E a honestidade e aqueles pequenos favores. Deixa eu explicar. Aqui comigo funciona muito bem, mas só que tem que ser uma coisa autêntica, não pode ser forçado. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, o cliente entra na nossa loja procurando um parafuso. Ele quer apenas um ou dois parafusos, já resolve o problema dele. Aí talvez aquela compra vai lá custar 60 centavos, 80 centavos, e ele, por exemplo, puxa um cartão de crédito para pagar essa compra. E você pega aqueles dois parafusinhos, coloca dentro de um saquinho ali, entrega para ele e diz assim, não, da próxima vez, na próxima compra, o senhor me paga, me lembra e me paga os parafusos. Esse tipo de atitude, ele gera uma confiança sua em relação ao cliente e deixa o cliente na responsabilidade de te devolver esse favor. Isso não é uma coisa racional, mas a reciprocidade, ele quando precisar de uma loja de ferragens de novo, ele vai pensar na sua porque irracionalmente ele tem que te devolver aquele favor. Isso funciona muito bem, mas tem que ser uma coisa autêntica. Você muitas vezes chamar o cliente pelo nome, então ele não é mais um, ele se sente como uma pessoa mais exclusiva. Isso funciona também muitas vezes de você lembrar o produto que ele comprou da última vez que ele veio na sua loja. Isso também dá um ar de mais exclusividade para o cliente. Isso também funciona muito bem para o seu cliente se sentir único. Por exemplo, um cliente comprou um chuveiro comigo e 2 ou 3, 4 dias depois ele volta na minha loja para comprar um outro produto. Você perguntar para ele como é que foi, se está gostando do produto. Então ele vai ver que você lembra dele, isso vai dar um ar de mais exclusividade para ele, não vai se sentir mais um. Tá? Isso ajuda bastante nesse acolhimento, ele vai se sentir mais acolhido e ele vai gostar de ser atendido por você, pela sua loja. Outra coisa que nós temos que entender em relação ao atendimento, que nós temos vários tipos de cliente. Tem o cliente que gosta de falar muito, vamos deixar ele falar. Tem o cliente aquele mais seco, que ele quer só entrar na loja, comprar, fazer a compra dele e sair sem muito papinho. Tem o cliente que gosta de conversar bastante, então às vezes bater um papo com esse cliente é uma coisa interessante. Tem o cliente que gosta de brincar. Tem o cliente que te dá a liberdade para você, muitas vezes, brincar com ele também. Só que nessa parte você tem que tomar um pouco de cuidado para não ultrapassar certas fronteiras aí. Então isso tudo tem que ser visto aos poucos. Mas o mais importante é você saber que existe vários tipos de cliente e a gente tem que tentar observar qual é o tipo de cada um deles para poder tratar o cliente da forma que ele mais gosta. Isso não é difícil de fazer, não. Você tendo todas essas atitudes, atendendo bem o seu cliente, tendo uma boa localização, um ambiente agradável, o preço do seu produto ele vai acabar ficando em segundo plano. O cliente ele não vai vir na sua loja porque o seu produto é mais barato. Até porque o cliente que entra na sua loja e compra só porque ali é mais barato, aquele cliente que vem por preço, ele também vai embora por preço. Então a forma de fidelizar o cliente, na maioria das vezes, não vai ser preço de produto, não. Eu não estou falando aqui para você ser a loja mais cara da sua região, do seu bairro, não, bem pelo contrário. Mas o preço na fidelização do cliente, ele realmente fica em segundo plano. E fora essas formas de fidelização, nós temos outras inúmeras formas de fidelizar um cliente. Promoções regulares,
vendas pelo WhatsApp, fazer uma lista de transmissão com os melhores clientes, convidar o seu comércio, faturar a venda para empresas, para o comércio da sua região. Você se especializar, ser o especialista em algum setor da loja, ser melhor que a sua concorrência naquele tipo de produto, também é uma forma de fidelizar os seus clientes, mas eu acredito que isso vai ser assunto para outros vídeos. Tá bom, pessoal? Então fica aí algumas dicas sobre fidelização do cliente, veja se você está cumprindo todas elas, e se quiser que a gente continue esse assunto com promoções, especialização de algum setor, como faturar clientes, ter clientes em empresas, é só você dizer aqui embaixo que a gente faz um novo vídeo, sim, vamos conversar sobre isso. Feito, pessoal, vou ficando por aqui e fui!